Então aqui está o nosso tema, está no nosso quadro, você já deve estar enxergando por aí, graça e juízo no terceiro ai. A escritura bíblica é Apocalipse 4, e nós já vamos chegar lá daqui a pouco. Mas como sempre, vamos fazer uma base aqui. E nesta noite nós vamos pegar um ângulo que foi pouco explorado, algumas escrituras que nós pouco exploramos. Então, eu gostaria de começar lendo uma escritura. Essa escritura ela é especial, é uma escritura muito especial, ela aparece debaixo da sétima trombeta. Eu vou ler somente um verso, onde diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. Aqui está a visão debaixo da sétima trombeta. Então, abre-se no céu o templo de Deus. E dentro do templo é visto a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. Se você quiser corrigir na sua Bíblia, no original não diz terremotos, diz um terremoto. Não sei por que os tradutores adicionaram no plural aí na nossa Bíblia João Ferreira. Não é? Mas no original diz um terremoto. Não vou discorrer muito sobre isso nesta noite, qual deles que é, porque é o mesmo que aparece em outros lugares no livro de Apocalipse. Mas aqui eu quero enfatizar: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Eu quero chamar a atenção: e houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. Então está falando de juízo, obviamente. Vamos fazer uma pequena base para nós entrarmos neste assunto. Eu acredito que eu coloquei aqui uma outra escritura, talvez não. Eu acredito que não, mas eu posso ler ela para vocês. Acredito que eu não coloquei ela aqui no quadro, mas aparece no capítulo 4 de Apocalipse, aparece o trono de Deus. E lá no capítulo 4, diz que saíam do trono relâmpagos e trovões e vozes. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, no verso 5. Não está no quadro, mas você pode anotar se você estiver com o seu caderno. Então, e o profeta fala desta cena que aparece ali. E na mensagem Apocalipse capítulo 4, no parágrafo 203, vamos ler. Eu quero que notem que este já não era mais o trono de graça. Neste ponto, nesta cena de Apocalipse 4, 5, já não era mais um trono de graça. Lá o sangue tinha se ido, e o sacrifício havia retornado, e eles tinham sido aceitos, falando da noiva, né? E o sangue estava fora do trono de misericórdia. E agora um trono de juízo, porque trovões e relâmpagos saíam dele. Lembre-se, era como no Monte Sinai. Quando Moisés foi para o Monte Sinai, o que aconteceu? Trovão e relâmpago. E até mesmo se uma vaca, um bezerro ou alguma ovelha ou alguém sequer tocasse a montanha, tinha que morrer. A Bíblia diz que o tremor era tão grande que até Moisés temia. Lembra que tremeu lá a terra também? Então é a mesma cena de Apocalipse 11, 19. Quando se vê o trono de Deus, o templo de Deus, a arca de Deus, saindo relâmpagos, trovões, estremecendo a terra, etc. Ele disse: tire seus sapatos aqui, você está em solo sagrado. Josué, o guerreiro que era para levar os filhos lá e dividir a herança, só podia subir até a metade da montanha. E aqui estava Moisés lá com as cores dos flashes de Deus e relâmpagos e esmeraldas ao redor dele, observando aqueles mandamentos serem escritos, se encontrando na presença de Deus. Aquela voz respondendo: Moisés, onde estás? Tire seus sapatos. Você está em solo sagrado. Agora era um trono de juízo. Nada podia permanecer lá, a não ser os redimidos. O pecador não podia se aproximar de jeito nenhum. Estava terminado. O trono de juízo. Eu sublinhei o parágrafo 206, onde ele disse: era um trono de juízo. Nada podia permanecer lá, a não ser os redimidos. Apenas redimidos tinham autorização para chegar nesse trono nesse período. O pecador não podia se aproximar de jeito
nenhum. Estava terminado o trono de juízo. Então, o profeta diz isso na mensagem de Apocalipse 4, capítulo 4, parte 2. Ele está falando do mesmo assunto também na parte 1, e ele diz assim, ele diz, agora vamos voltar ao verso, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Notem, o trono, ele se assentava no trono. Ele não estava mais nos candelabros agora na terra. O rapto já tinha acontecido. Ele estava na glória, assentado em seu trono. Eu quero que notem, encontraremos no capítulo 5, ele quis dizer verso 5. Tá? Anota aí, eu que coloquei esse verso 5. Que não era o trono de misericórdia, era o trono de juízo, porque fogo e relâmpagos e trovões saíam dele. Acabou. Acabou a misericórdia, a era da igreja já estava terminada. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Não é mais um trono de misericórdia. Está vendo ali? Então ele está dando as características do que é o trono de juízo, quando foi tirado o sangue. Naquele período estava sem o sangue. Por quê? Porque era a limpeza do santuário, naquele período de tempo que nós falamos alguns programas atrás. Então aqui no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 11, verso 19 de Apocalipse, está mostrando para nós o período onde está sendo feita a limpeza do santuário. Mas é interessante notar que lá em Apocalipse 11, 19, é vista, abre-se no céu e as pessoas enxergam o templo de Deus e dentro do templo de Deus a arca de Deus. Mas ela não tinha graça naquele momento. Era juízo. Aparece, mas não aparece para trazer graça. Aparece para trazer juízo. Interessante que no capítulo 11, verso 19, se você inverter capítulo 19, verso 11, diz assim, e vi o céu aberto, não é? E um cavalo branco, e aquele que estava sentado julga e peleja. É a mesma cena, é o mesmo quadro, não é? Então, nós vemos esta aparição, mas esta aparição, lá do outro lado, vem para trazer juízo. Aparece o templo de Deus. E nós vamos ver quem é o templo de Deus. Nós vamos ver o que é o templo de Deus, quem é o templo de Deus, do que ele é composto. Do que ele é composto. Está bem assim? Então o profeta continua falando isso em Apocalipse capítulo 4, parte 2. Ele diz aqui no parágrafo 283, Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo. Vejam, novamente de volta aquele fogo esmeralda. E as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Aí aparecem seus redimidos. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora notem, este juízo foi estabelecido, está vendo? Agora observe, Daniel, quando ele viu os tronos no juízo, eles estavam vazios. Ele viu tronos descendo que vieram do céu. O ancião de dias veio do céu, mas quando João viu, o trono já estava ocupado por Jesus e os tronos dos discípulos e patriarcas redimidos já estavam cumpridos, está vendo? Então, em Daniel 7, o que o profeta está dizendo é que ele teve a mesma visão. Só que Daniel viu esse trono saindo do céu, saindo lá de cima e vindo para a terra. É por isso que quando ele chega na terra, ele é visto. Ele é visto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, momento em que vai se ver o templo de Deus e a arca de Deus. Em tempo de juízo, não é? Em tempo de muito juízo. Você que está anotando, nós já falamos sobre isso nas lições passadas. Claro, é uma aula. Eu quero adicionar outro verso que está falando da mesma cena. Está em Apocalipse 15, 8. Então, Apocalipse 11, 19. Apocalipse 19, 11 em diante. E Apocalipse 15, 8 é exatamente a mesma cena. Dá uma olhada aqui. Olha o que diz. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar, isto é, se aproximar do templo, ou entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Está vendo? Está falando do templo.
e que ninguém pode chegar no templo, entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E de uma maneira muito maravilhosa, o profeta nos trouxe mostrando que este é o período da limpeza do santuário, e ele conecta que aquele período de quase meia hora de silêncio, ele é o período da limpeza do santuário, e depois retorna. É só um pequeno, curto período onde realmente o sangue não está ali. E aí, durante esse período, você tem relâmpagos, você tem trovões, você tem terremotos, você tem granizos lá, né? As pedras que vêm do céu, os juízos de Deus caindo sobre a terra, como aconteceu no Monte Sinai. E é interessante notar que lá no capítulo 14 de Apocalipse, quando aparece os redimidos, os 144 mil redimidos, selados na testa, dizem que eles estavam justamente no Monte Sinai, não é? Mas nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Olha que bonita esta citação que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos fazer uma base maravilhosa aqui. Ora, ele não está apenas dando coroas, mas ele diz que estes na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo templo. Ele era o templo de Deus. Mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Corta aqui para mim um pouquinho. Vocês lembram que Paulo disse, olha, Moisés fez segundo o que ele viu no céu. Ele construiu um templo terreno. Mas a glória dele era muito inferior do que a glória do templo celeste. Esses 2 templos, terreno e celeste, representam o nosso corpo mortal, o templo de Deus, agora mortal, este que é uma figura muito longe da realidade de um corpo eterno, imortal que existe nos céus. Você está captando? Você está captando? Então, esse aqui já é um templo de Deus, mas ele é representado pelo templo na terra, que foi construído por Moisés. Mas veja, ele tinha visto o templo original no céu, que era muito mais glorioso, muito mais perfeito, que representa nosso corpo glorioso, nosso corpo glorificado, não é? Então nós podemos fazer este lindo paralelo para nós entender do que se trata. Então aqui, na continuação da nossa leitura. Agora, ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura, ela sustenta a superestrutura. Aqui diz, ela sustenta a superestrutura, graças a Deus, que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas. Porque diz em Efésios 2, 19 e 22, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aí diz aqui, sim, vocês estão acompanhando ali no quadro? Sim, esse versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela porta e é a parte desse corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento que ele está fazendo, ele lhe está dando a revelação da palavra e de si mesmo, porque é isso exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram. Mateus 16, 17, ali está ele nessa palavra. Ali ele permanece e ninguém pode tirá-lo desse templo, né? Por isso que em Apocalipse 19 diz que ele é chamado a palavra de Deus, porque aqueles que estão em cavalos brancos e seguem aquele que está no cavalo branco é o templo de Deus, é a igreja de Deus, não é? Muito simples, isso é muito simples. Muito bem.